né? É mais ou menos como a salvação. Jesus morreu por quem? Cada um de nós. E quando eu falo nós, não é só nós que estamos na sala, toda a humanidade. Mesmo que você nasceu um índio sem ser batizado, um japonês, um chinês e tal, e não foi batizado ainda, mas por ser ser humano, Jesus morreu por ele. Agora, ele vai usufruir da misericórdia dessas chagas de Cristo na cruz, vai depender primeiro do batismo, né? Tem que ser batizado. Aí não vou entrar na história do batismo, que tem 3 batismos, né? O batismo que nós conhecemos, que é com a água, né? O batismo de sangue e o batismo de desejo, né? Então os pagãos às vezes acontece eles terem o batismo de sangue ou o batismo de desejo, que é aquele desejo de mesmo sem entender, mas eles querem conhecer o Deus verdadeiro. O fato de eles desejarem quererem conhecer o Deus verdadeiro. Eles não têm conhecimento nem como acessar isso, mas eles sabem, por instinto que Deus coloca neles, que existe um Deus verdadeiro. E eles querem conhecer, amar e servir esse Deus. E dentro desse conhecimento interno que eles têm, eles começam a praticar os 10 mandamentos, né? Eles podem conseguir esse batismo de desejo e a sua salvação. Mas nós já temos o batismo da água, que é um passo muito mais além, já nascemos praticamente, né? A gente é batizado desde criança. Então o Espírito Santo já começa a trabalhar nossa alma desde criança para nossa salvação. E nós somos blindados através do batismo, no começo principalmente, contra as tentações do demônio, contra como é que fala? As garras do demônio, né? Porque antes de ser batizado somos pagãos. O pagão está nas garras do demônio ainda. Palavra bem pesada, mas é isso, é escravo do demônio. Quando é batizado, rompeu aquela, né? Uma vez eu estava lá em São Paulo, numa sala, e tinha era um intermédio entre uma palestra e outra. Aí eu acabamos de almoçar e entrando numa salinha, tinha uns 8 rapazes assim. E conversa vai, conversa vem, eu falei, sabe que eu ouvi uma vez uma história interessante sobre o batizado? Tinha um rapaz de 18 anos, que quando o padre foi batizar, que ele foi batizado com 18 anos, né? Ele era protestante, não tinha sido batizado, se converteu à igreja católica, e aí pediu o batismo, passou pelo catecismo, e aí quando o padre foi jogar água, ele ficou branco, quase desmaiou e tal. Depois ele contou porque ele desmaiou, quase desmaiou, porque ele via o demônio jogando uma corrente em cima dele, e a corrente batia e caía no chão, não pegava mais nele. Por quê? Porque a água do batismo rompeu aquela corrente. E ele teve essa visão, né? E aí o pessoal acabou a conversa, tocou o sino, o alarme para poder ir para a sala, foi todo mundo, o outro rapaz ficou. Aí ele falou assim, posso lhe dizer uma coisa? Pode. Essa história que o senhor contou aí, sou eu. Nossa. Aí você. Foi eu que vi essa visão aí. Eu fiquei calado aqui só ouvindo você contar essa história aí. Eu falei assim, eu contei alguma coisa errada, você queria acrescentar, ou eu falei, eu sou meio italiano, posso ter exagerado um pouco, porque na hora de contar a gente às vezes faz a gente tem que saber contar de um jeito meio popular, vamos dizer, né? Não, o senhor contou perfeitamente, foi muito bem, foi exatamente assim. Posso continuar contando sua história? Pode contar, vai fazer bem para outras aulas, né? A gente está com muitos anos atrás, né? Curioso, né? O rapaz estava ali na minha frente, eu não sabia. Então o batismo, ele arrebenta esses laços, né, que existem, né, com o inimigo. Às vezes eu vejo assim, por exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante no Ceará. Moço, tem um tercinho para eu colocar no berço da minha sobrinha, do meu neto aqui, que ainda é pagã. Quero colocar um tercinho. E os mais antigos, acho que você já ouviu falar isso, os mais antigos têm medo dos pagãos fazerem alguma coisa com a criança. Uhum. Não é? Só que na verdade não são os pagãos que fazem. É o encardido mesmo. Né? Aí tem uma senhora aqui de Camocim, uma cidade que tem aqui no interior, Camocim, né? Uhum. Ela me contou, está com muitos anos já, eu morava em São Luís, na missão, passei por lá. E eu fiz alguma coisa que eu fiquei hospedado lá no almoço, alguma coisa assim. Aí ela contando pra mim, olha, é verdade. Eu falei, contando essas histórias. Eu disse, olha, é verdade mesmo, eu não acreditava não. Aí minha irmã falou assim, vou deixar meu sobrinho aqui, o meu filho aqui, e você cuida dele e tal, mas coloca um textinho no berço. Que colocar textinho? Não precisa não, é uma criança inocente e tal. Aí daqui a pouco ela escutou a criança chorar, em Jiriguinho, só ela que estava cuidando. Ela abriu a porta do quarto, quando ela disse que viu um cão negro, enorme, com os olhos vermelhos em cima da criança, assim. Aí o cão olhou para ela assim e saiu pela janela. Só que não tinha nada, não tinha nem como sair pela janela, na verdade. Mas saiu, porque era uma visão mística, né? Aí ela falou assim, agora eu entendi, porque tem que colocar um tercinho dentro, né? Para expulsar tudo que possa vir do mal sobre essas crianças. Porque ainda está vinculado. Batizou, quebrou o vinho, né?
Aí vira o quê? Um templo da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo começa a habitar ali. Agora, a gente, nessa perfeição do batismo, a gente infelizmente cresce, comete pecados, perde a graça, se confessa, reata a graça. Mas para a gente não perder os méritos do batismo e ser fiel às promessas do batismo, o que São Luís Maria Grande-Montfort fala? Só tem um jeito, se consagrando como escravo de Maria. E essa escravidão é a escravidão de amor, onde você se torna coisa e propriedade dela, que daí você vai ter uma, além de ser de filho, não vai deixar de ser filho, mas você tem uma proteção ainda especial de Nossa Senhora, né? Vai ser a rainha do seu lar, a rainha da sua casa. Bonito, né? Fiz a minha renovação hoje. Olha aí, então vai renovar de novo agora. Então, coroando Nossa Senhora, dizia o Papa, aí vem a história, o Papa João Paulo II. Então, a consagração é necessária, né? Não porque é necessário dogmaticamente, se não for consagrado, vai se perder. Não, não é isso. Mas diante do mundo pecador que nós estamos hoje, é necessário para que a gente consiga cumprir as promessas do batismo. E aí que ele falou assim, é por isso que eu quero que Nossa Senhora entre com a coroa na almofada, para que a família, ao coroar Nossa Senhora, possa atender, junto comigo, o Papa, esse pedido de Nossa Senhora. Então, esse pedido que Nossa Senhora fez em Fátima, fazer a consagração, quem abraçar essa devoção, é necessária para a gente poder destruir as obras de Satanás, para poder salvar nossa família, nossa alma, nosso país.